Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja. Eu sou a Patrícia Rigoni, falo aqui do podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Hoje, então, estamos de volta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E é o episódio especial hoje de fim de ano, hoje 31 de dezembro de 2024. Chegamos aí no último dia do ano. Então, vamos fazer hoje um episódio especial. Hoje estou aqui, né, sem convidados, mas quero participar com vocês, né, interagir com vocês. Então, você que está ouvindo aí na rádio, já deixa seu comentário no site da rádio ou no WhatsApp, que é o 754-276-6361, que a gente vai estar respondendo você. E quem está no YouTube, no canal da Rádio Reli, também deixa seu comentário, dá o like, encaminha para quem você quiser. Hoje esse especial de fim de ano, episódio 18 do nosso podcast. Então, sejam bem-vindos novamente. Vamos relembrar, então, aqui tudo que a gente compartilhou desde setembro, né? Estamos aí no 4º mês de podcast, começamos em setembro, já estamos no 18º episódio, né? É uma jornada, não deixa de ser uma jornada que misturou aí muita teoria, conteúdo, prática e as histórias reais com os meus queridos convidados. Hoje eu vou fazer uma retrospectiva aí de cada assunto que a gente abordou, citar o nome de cada um, que com certeza contribuíram aí para o sucesso desse podcast até aqui, né? No primeiro mês a gente trouxe mais conteúdo, vou relembrar vocês também, mas depois a gente foi costurando, né? Eu digo que a gente vai, né, trazendo aí a história da pessoa junto com o conteúdo que a gente precisa explicar para vocês entenderem como é que é a nossa mente de imigrante, né? E como que é que a gente pode, de repente, ter uma vida mais leve sendo imigrantes, né? Então, foi um ano de muitos desafios, né? Superações e, acima de tudo, conexão entre nós. Eu venho falando também desde o primeiro episódio que o objetivo aqui é criar uma comunidade, mesmo que virtual, sendo que é um dos pilares para a gente conseguir, né, ter força, beber na fonte de energia dos nossos, né, patriotas, né, os grupos de apoio, para a gente conseguir ir superando cada dia mais o desafio que surgir. Então, se prepara aí para essa retrospectiva, né, que a gente vai trazer ainda mais ensinamentos e inspirações para você começar o seu 2025 com o pé direito, tá bom? Então, relembrando aí, quem está nos ouvindo pela rádio, quem ainda não baixou o aplicativo, saiba que a rádio tem um aplicativo que fica mais fácil para você acessar no seu celular, que aí você pode estar dirigindo, pode estar no trabalho, seja onde for, vai lá e aperta lá, encaminha para as pessoas também, que fica mais fácil para você nos ouvir aqui ao vivo, tá bom? E também aqui pelo YouTube, canal da Rádio Reli, estamos ao vivo, você pode me ver aqui, né? Como é que eu estou hoje, nesse dia 31 de dezembro de 2024, tá bom? Então, relembrando aí o nosso WhatsApp aqui da rádio, 754-276-6361, e o meu também, estou aqui com o meu celular, pode mandar para mim o WhatsApp no 863-210-9488. Siga também a gente no Instagram, né, o @Rádio Reli, e o meu @patriciarigoni.baldi. Quero lembrar para vocês que todos os episódios eles estão gravados, tá? Tanto lá no canal, aqui no canal da Rádio Reli, quanto no meu também, que eu estreiei tem algum tempo aí, que também tenho colocado lá todos os episódios, além de outros trabalhos meus, palestras e tudo mais que eu venho dando aqui como imigrante, né? Trazendo esse conhecimento, esse conteúdo para vocês, para que cada vez mais clareie, né, e fique mais consciente de como é a nossa dinâmica, né, o nosso comportamento aqui, onde você estiver, na verdade, como imigrante, tá bom? Então, o meu canal é o @patriciarigoni_8, que é o meu canal aí do YouTube, tá bom? Então, você que está assistindo aqui o nosso podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural.
Eu quero deixar novamente claro, né, que aqui a gente dá voz e visibilidade para você que é imigrante, seja como meu convidado, convidada, seja como telespectador, seja como ouvinte, né? A gente está sempre interagindo aí, porque a gente sabe que a cada história, a cada conteúdo que eu trago para vocês, a gente pode sim aprender cada vez mais sobre como a gente pode viver melhor e mais leve nesse novo país. Assim a gente vai transformando vidas e conectando histórias. Então, hoje, um episódio especial. Nós não temos convidado, como eu comentei, porque vocês aí é que vão interagir comigo. Mas vamos lá. Fazendo essa retrospectiva, então, iniciando aqui o conteúdo do nosso podcast, vamos pensar que desde o início a gente vem explorando os conceitos mais importantes que ajudam você, imigrante, né, nós imigrantes, a se entenderem e a lidarem com esses desafios emocionais e culturais. Então, o que eu trago aqui é sempre nesse sentido de como lidar com o emocional, como identificar, como dar nome para poder lidar melhor com o que a gente sente e com o que a gente pensa, especialmente também com novos costumes, com nova cultura, né, que a gente vai se inserindo, vai conhecendo, vai se familiarizando, porque isso é muito importante e vai surgir, não tem jeito, nessa jornada que a gente está. Então vamos lá. Primeiro eu quero retomar a questão da própria psicologia intercultural, porque, né, a gente ouve falar, mas o que é isso? Psicologia, muitas vezes é um conceito que ainda não está tão claro para muita gente, e ainda mais intercultural, né? Do que se trata. Então, novamente, é uma área da psicologia relativamente nova, mas que tem crescido bastante, porque foi percebido, né, pelos estudiosos, por a gente que acompanha na clínica, né, os diversos públicos, e principalmente com o advento aí da tecnologia, facilitando o acesso para quem está em outro país, para quem está longe da pátria, né, a videochamada, isso tudo foi uma grande revolução digital, possibilitando aí o acesso, né, para o cuidado emocional, que muitas vezes é importante, é necessário. Então, esse ramo ele vem estudando como a cultura e as diferenças culturais elas afetam o nosso comportamento, as nossas emoções e os processos mentais que nos acompanham, né? Então, quando a gente fala de imigração, a gente está se referindo aí a uma mudança que não deixa de ser radical, né, de contexto cultural, mesmo que ali na América do Sul, né, a gente tem os nossos países vizinhos, né, mas de toda forma também já é uma nova língua, queira ou não queira, por mais que a gente tenha uma certa facilidade às vezes de compreender, mas é uma nova cultura, é uma outra língua, então a gente faz uma mudança assim radical, né? E aí isso pode impactar muito profundamente a nossa identidade e o nosso senso de pertencimento, principalmente, né? E isso aí, consequentemente, a nossa saúde emocional. Então, ao longo dos episódios, lá no mês de setembro, quem tiver curiosidade, corre lá no nossos canais do YouTube, né? E assiste os episódios anteriores. Então, o episódio 1, 2, 3 e 4, a gente está falando disso, que trazendo assim os pontos principais dessas mudanças, tá? Então eu falo aí ó, da resiliência, de como construir uma resiliência num novo país, ou seja, resiliência como uma característica humana inerente. Todos nós temos essa capacidade de se reconstruir, de se reinventar, mesmo diante das adversidades. Eu gosto de fazer o paralelo aí com a física, né? Dizendo que imagina um material que ele é maleável, que ele, mesmo com as adversidades externas, ele consegue retomar sua forma original. Então, a gente é mais ou menos assim, apesar de que retorna à forma original, mas transformado, né? E cada vez mais aprendendo sempre, a nossa capacidade humana de aprendizagem tem que ser considerada, né? Então, a partir daí, você vai conseguindo construir
uma nova ferramenta para a sua vida. Então, a gente trouxe sobre isso, da resiliência. A gente trouxe também sobre os lutos não reconhecidos, ou seja, né, a gente passa por perdas, sim, simbólicas, reais também, e que muitas vezes não é considerado, não é visto, não é validado. E o quanto que isso, às vezes, pode trazer uma angústia, pode trazer uma tristeza, pode trazer uma mudança de comportamento, você não se reconhece mais muitas vezes, e está tudo certo dentro do esperado, né? Só não precisa continuar. Então, isso é uma coisa que a gente traz sempre, que as reações são esperadas, elas só não precisam se tornar normatizadas, né? Normais, como se fosse aquilo daquele jeito só e não tem outro jeito, não. Então, você observe, se você percebe que você não está sendo mais a mesma pessoa, as suas reações e tudo mais, pode ser que tenha essa influência, que você está sendo atravessado por isso, e aí você vai percebendo se você consegue sair, ou se você às vezes até precisa de ajuda, né? Seja profissional, seja conversar com um amigo, a religião, o que for, algum recurso para você se, se fortalecer, né? E continuar no seu propósito. A gente trouxe aqui também um episódio que foi sobre propósito, então, retomando esse ponto, qual é o seu propósito, né? Se é isso que vai te dar a linha, né, o direcionamento para permanecer no que você escolheu. Se você perceber também que não é aquilo, tudo bem. A gente tem essas escolhas, às vezes escolhe certo, às vezes escolhe errado, mas isso faz parte da nossa vida, né? O importante é não desistir nunca. E para isso também a gente trouxe aí num outro episódio sobre as técnicas para lidar com o estresse, que muitas vezes acontece. Eu falo aqui, né? Eu estou nos Estados Unidos, mas eu falo com o público também aí que está na Europa, que está em outros continentes, e que está no Brasil também, às vezes planejando, né, vir para cá ou para outro lugar, enfim. O tanto que muitas vezes nessa mudança radical pode acontecer um estresse muito grande, além da dinâmica de vida que você modifica muito. Então, por exemplo, aqui é quase uma cultura do trabalho, né, que é incessante, que é muito, muito pesado, muitas vezes sem muito descanso, e que a gente não pode se deixar levar por isso. A gente precisa sim de pausa, precisa sim de conforto, né, de estabelecer limites, tudo isso tem que ser considerado, porque senão a gente pode ter consequências. Nesse episódio, inclusive, eu falo sobre psicossomática, do tanto que o nosso corpo reflete também aquilo que está acontecendo na nossa alma, no nosso interior, nas nossas emoções, né, nos nossos sentimentos. Então, tudo isso a gente precisa observar. Falando nisso, né, não posso deixar de dizer, estou aqui como consultora terapêutica intercultural, então fica aí a minha dica de serviço, né? Se você sentir que precisa de uma ajuda, de alguém do seu lado, pelo menos por um tempo, para ir te guiando, né? E seguindo com você, planejando uma nova forma de lidar com o que você está sentindo agora, pode contar comigo, tá bom? Lembrando aí meu telefone, 863-210-9488. Estou aqui à disposição para a gente conversar, para a gente planejar um método, alguma forma aí para você lidar com esse momento, tá bom? Trazendo também aqui, né, só para complementar, então, que esses sentimentos de perda, a saudade e o choque cultural vai acontecer, né? Alguns mais, outros menos, mas a gente não precisa achar que somos blindados, que somos intocados, né? Por sermos seres humanos, a gente vai atravessar de um jeito ou de outro por isso aí. E a psicologia intercultural, ela traz as ferramentas, né? Por isso que eu estou falando dessa consultoria, uma mentoria, ela tem essa leitura sensível para a mente do imigrante, né? Ou expatriado que seja. Eu trouxe a diferença aqui também, né? Que o imigrante é aquele que decide se mudar para ter a sua residência fixa num outro país, e o expatriado muitas vezes não tem tanta escolha assim, ele vai às vezes por conta do trabalho, ele é transferido, consequentemente a família, se ele tiver família, vai junto e também, né, é expatriado.
Então, essa é a diferença, acho importante retomar esse conceito aqui com vocês, tá? Mas, enfim, tudo isso que a gente sente, eu também aqui sentindo na pele junto com vocês, é um processo, é comum, faz parte, mas passa. Né? A gente vem trazendo aqui alguns convidados, vocês devem estar acompanhando aí histórias incríveis, maravilhosas. A gente está aqui há 5, 10, 15, 20 anos, e o tanto que todos confirmam que realmente em algum momento passaram por isso. Às vezes são fases, às vezes pode retomar, né? É cíclico, mas que continua ali seguindo no propósito e se adaptando. Então, a adaptação cultural é algo também que a gente traz, né? Que é o como lidar com esse choque cultural e como encontrar um equilíbrio para isso, né? Entre essa nova cultura e a sua identidade cultural original. Como transitar no meio disso? Será que eu preciso me recolher e só ficar nessa cultura nova, esquecer a minha, ou fazer o contrário, ficar só na minha e esquecer que eu estou num novo lugar, né? Às vezes até nem respeito direito algumas coisas. Então, assim, não, o importante é que nós, como seres humanos, temos essa capacidade de adaptação, então a gente consegue sim, se a gente quiser, transitar nos dois mundos, né? E nisso cada vez mais enriquecer a nossa sabedoria de vida, né? Nossa experiência, né? Nessa nova situação. Então, isso é muito interessante. Observar também as relações familiares, como que elas ficam, se você imigrou com família ou não, né? Se você deixou família no Brasil, como que é isso para você? O que que você pode fazer, né, então, para cultivar, às vezes, um espaço em que, claro, você não vai substituir sua família, mas você consegue ali ter um apoio também amoroso, afetivo. Nós brasileiros que somos muito emocionais mesmo, sim, por que não? Temos esse sangue quente latino, a gente precisa de toque, de acolhimento, né, de afeto. Então, busque os seus iguais, né, e siga por esse caminho, que também é uma boa fonte de refrigério aí, né, para continuar no que você precisa. E fechando essa parte aí, né, de conteúdo, lembrando que tudo que a gente está falando aqui é de autoconhecimento e que nesse momento da imigração, então, ela vem com força total e ela é necessária, não tem saída, porque eu convido vocês aí, escreve para mim aí no chat, manda recado, faz do jeito que você quiser. Me conta a sua experiência. É ou não é uma grande oportunidade de autoconhecimento essa experiência de imigrante? Né? Vamos combinar. A gente passa por tanta coisa, né, que nunca imaginava, e inclusive descobre uma parte nossa que a gente nem imaginava também, que a gente é capaz de tanta coisa, né? Você mulher, homem, criança, adolescente, idoso, seja qual faixa etária que você estiver, veja quanta coisa que ainda dá para aprender, que ainda dá para transformar. É uma grande jornada, né? E que ela seja gostosa, que ela seja interessante, que ela seja leve. Tem os perrengues, mas também tem a parte positiva, então a gente está sempre batendo nessa tecla. E o autoconhecimento sempre, sempre vai acontecer. A gente não tem nem escolha, né? Basta a gente também lançar a luz e o olhar para isso, que sempre vai ser muito positivo, tá bom? Então, você que está aqui ouvindo a gente na Rádio Heli, estamos ao vivo, também pelo YouTube, no canal da Rádio Heli. Também depois esse episódio e os outros todos gravados aqui no canal e no meu canal também, @Patrícia Rigoni, _8. E me diz o seguinte, você gostaria de trazer a sua história para cá? Porque quem está me acompanhando há um tempo, quem está chegando agora, sabe, né, e vai saber que eu tenho trazido convidados, né? Até semana passada tivemos aí pessoas incríveis, e eu vou trazer o resumo, a retrospectiva aqui do que foi de cada um. Mas se você quiser participar, contar a sua história, trazer a sua experiência, né? De quebra, ainda fazer um pitch de vendas aqui do seu business, por que não? A gente também dá espaço para isso. Fique à vontade, entre em contato comigo, me chama aqui no WhatsApp,
863-210-9488. Vamos conversar, vamos marcar a data da sua entrevista, que vai ser um prazer enorme estar com você aqui comigo, tá bom? E aí, me deixa o seu comentário aí, né? Ah, e tem um presente aqui para vocês, ó. Eu vou lançar esse desafio. Quem escrever aí, ó, ou no WhatsApp, ou no site da rádio, ou no canal do YouTube, no chat, escreve a palavra "eu quero", que eu vou estar mandando de presente aí para a gente fechar com chave de ouro o e-book exclusivo que eu escrevi, Vida de Imigrante. É um guia prático, curto, mas que vai te ajudar a relembrar disso tudo que a gente vem trazendo aqui de conteúdo, dicas práticas, para que você consiga, né, vira e mexe ali, tá de repente no momento de dúvida, alguma questão, vá, dá uma corridinha lá, dá uma lida, que com certeza vai servir de inspiração para você continuar no seu caminho, seguindo o seu objetivo, tá bom? Me siga também aí no Instagram, @patriciarigoni, d.baldi, que lá também eu trago muito mais conteúdo para vocês sobre essa nossa vida de imigrante, tá bom? Então, assim, para fechar essa primeira parte aqui do nosso podcast especial de fim de ano, eu quero deixar uma frase, né, para a gente refletir, para a gente pensar, que ser imigrante é muito mais do que mudar de país. É uma jornada para redescobrir quem você é. Então, reafirmando aí esse processo de autoconhecimento riquíssimo que a gente pode se colocar, né? E que é uma jornada aí do herói, da heroína, que a gente vai ter muita história para contar, tá bom, pessoal? E aí a gente vai agora para a nossa segunda parte, que eu quero fazer uma retrospectiva, inclusive um agradecimento aqui público, né, para vocês, meus queridos convidados que aceitaram com tanta honra, né, estar aqui comigo ao vivo. Muitos, né, preocupados. Nossa, Patrícia, mas é ao vivo, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? E no final sempre foi um sucesso, né? Acho que foi uma experiência muito bacana, né? Então, um grande beijo, um abraço a todos vocês, vou citar o nome de cada um aqui, tá? E é isso, assim, a gente vai trazendo e relembrando então. Então, a partir do mês de outubro, né, quando a gente entrou ali no mês de outubro, o episódio 5 foi a nossa estreia, né, do Vida de Imigrante Convidados. E a gente teve aí o casal, né, Michele e Charles, que trouxeram a sua experiência, né, toda a sua história de imigração em família. Então, a gente trouxe todos esses aspectos, né, dos desafios, de como as dicas, né, valiosas de como superar esses desafios, né, do que fazer, de como se permitir estar aberto para nova experiência, mesmo em conjunto. E a gente disse, né, ao final, que realmente o grupo, né, você pensando em grupo, talvez se você está falando de trabalho, seu primeiro grupo de trabalho é a sua família, então todo mundo fazendo o seu papel ali, com certeza vai ter um grande sucesso. Então, se quiser saber mais dessa história, entra lá no episódio 5, né, que foi a estreia do Nossa Vida de Imigrante aí e convidados. Depois a gente teve aqui, ó, só lembrando, né, que a agenda de 2025 já está aberta, eu fiz o convite aí. Então, janeiro a gente já está quase fechando, fevereiro também já temos alguns, mas vamos lá, entre em contato comigo que a gente agenda a sua data, tá bom? Então, vamos lá. No episódio 6, foi um episódio muito especial, porque não tivemos convidados, mas a gente estava atravessando pelo fenômeno climático aí, né, que foi o furacão Milton, quem lembra disso, né? Foi muita expectativa. Eu vou fazer 2 anos que estou aqui, então, ano passado não teve isso, mas esse ano foi mais impactante, assim, né? A gente ficou mais em alerta, um furacão muito grande, que gerou muita expectativa. Então, eu trouxe para vocês, né, como lidar, né, muitas vezes com essa mudança. Então, vamos imaginar, nós brasileiros, né, no Brasil a gente tem outros fenômenos climáticos, mas furacões a gente não tem, ainda mais nessa magnitude. Então, além de toda a mudança radical cultural, também lidar
com essas mudanças inesperadas climáticas, né? Por que não? Então eu trouxe aí muitas dicas, né, técnicas de como lidar com o estresse, com o medo, né? Então foi um episódio bem especial, que a gente interagiu bastante. Então convido vocês também aí a assistirem, quem tiver curiosidade. E para ir se preparando, porque vai que, né, acontece de novo uma situação como essa. A gente está aqui na Flórida, está sujeito a isso sim, não tem como negar. Mas então fica a dica aí, né? Sites também climáticos, confiáveis, né? Que vão dando todo o boletim, minuto a minuto do que está acontecendo. Muito bacana esse episódio 6, tá bom? E aí, no episódio 7, a gente retomou, né? Com um convidado, a gente trouxe a Evelise Menezes, minha querida. Um grande beijo, se você estiver aí nos assistindo, nos ouvindo, deixa seu comentário. Que a gente falou aí sobre os desafios de imigrar na terceira idade, sim, porque tem muita gente que vem, né, já numa idade mais avançada, mais maduros, né, enfim, que às vezes ficou, na verdade, fez o contrário, né? A família veio e ficou para trás, então depois resolveu vir, porque o mais importante, né, dependendo da pessoa, é estar com a sua família, estar próximo, acompanhar aí o crescimento dos netinhos, das netinhas, né? Então, tudo isso é muito importante. A gente fala aí muito nesse episódio dos outros desafios, né? Que, como imigrantes, a gente já sabe bastante coisa, mas dependendo da faixa etária que você estiver, existem outros desafios ainda, né? Lembrando que também cabe aí para pensar nas crianças, nos adolescentes, a gente toca um pouco nesse assunto, como que para cada um tem os seus desafios específicos ainda, né? Dependendo. Então, imperdível esse episódio também sobre os desafios de migrar na terceira idade, certo? E aí, no episódio 8, não, 9. No episódio 9, a gente trouxe a Jana Amorim, uma querida, um grande beijo também, Jana. Está gravidinha, já está quase nascendo o bebê, né, Jana? E ela fala como foi o desafio dela e a família também de vir para cá. Ela fala sobre status imigratório, a gente fala sobre moradia, sobre a pandemia, né? Inclusive a pandemia foi um assunto bastante trazido aqui. Até semana passada, né, na última entrevista, a gente falou bastante aí sobre como foi essa situação para cada um, né? Alguns estavam em outro país ainda antes de vir para cá, outros vieram para cá, não tiveram como sair. A Jana foi uma dessas, né? Ela conta aí que tiveram que decidir de todo jeito se ficava aqui ou voltar para o Brasil, enfim. Uma história também muito legal, muito bacana. Então, convido vocês a assistirem aí o episódio 9, tá? Da Jana, que foi com a Jana. E aí, no episódio 10, a gente traz a querida Elza Madeira, que é hoster também do podcast aqui na Rádio Rele, uma querida, junto com a Helena. A Helena também participou de outro podcast. Então, assim, a gente vai interagindo e vai trazendo também aí quem está perto da gente para trazer a sua história para contar. E a temática da Elza foi os desafios de um novo idioma e as suas surpresas. Ela que veio com o objetivo de aprender o inglês, e ela aprendeu e ela dá dicas incríveis que eu já trouxe para minha vida, que eu adorei saber, né, de como a gente pode ir realmente enfrentando esse desafio aí. Então, assim, para quem está aqui nos Estados Unidos, né, sabe que é o inglês, que é muito diferente da língua portuguesa, né? Quem está em outros países aí também da Europa, o próprio espanhol, muitas vezes, não é tão simples para muita gente. Então, a gente também, né, vai saber aí com a Elza algumas dicas de como lidar com esses desafios do novo idioma. E que no meio disso, né, a gente pode encontrar outras surpresas. Ela mesma acabou encontrando o esposo, né, o primeiro marido dela, e foi aquela história, né, muito interessante. Então, a gente traz aí a história da Elza, muito querida aí do episódio 10. Depois, no episódio 11, a gente traz a Helena Castro, né? Querida amiga Helena Castro. Ela vai falar sobre o
casamento intercultural. Ela que traz a história de como ela conheceu o esposo no Brasil, e o esposo que não é americano, é russo, mas que morava aqui, né? E de como ela faz toda essa trajetória, né? De namoro, de noivado, de intercultural verdadeiro, porque a cultura brasileira, a cultura russa, a cultura americana, né? E aí eles se casam, têm filhos, ela que também é mãe, né? Que tem um casal de gêmeos, mãe atípica, tem mais uma criança também, são 3, ela fala que é gêmeos mais um, né? Muito legal essa forma de falar. Então, é uma história também que mostrou que o amor transcende fronteiras, né? Isso é muito bonito, uma história muito linda, mas que requer, sim, muito diálogo, muita empatia e respeito muito aí para prosperar, né? No episódio 12, então, a gente vem falando, eu trago a convidada, que é a Zaki Meredith, que é uma professora, né, é uma palestrante, é uma profissional aí do ramo da constelação familiar. Isso que eu trago como um recurso também bem interessante, terapêutico, para a gente poder, né, lidar com as questões emocionais. Então, a Zaki, ela vem trazendo, né, e desvendando muitas dúvidas, muitos mistérios aí do que é essa constelação. Eu falei para vocês que eu também sou consteladora. Na época eu fiz um grupo e ano que vem, com certeza, também teremos outros grupos. Ela também está sempre fazendo grupos de constelação. É um convite aí para você conhecer o que se trata essa técnica, né, essa ferramenta terapêutica tão importante para nós e que nos ajuda, sim, a superar várias barreiras internas, emocionais, inconscientes, né, sobre esse processo de migração, principalmente, né? Então, ela fala, né, com muita clareza que a constelação ela pode ajudar a ressignificar padrões de comportamento que muitas e muitas vezes são familiares, né? E com isso também a gente fortalece a nossa raiz, as nossas raízes, mesmo estando longe de casa, e isso vai nos dar a força que a gente precisa para continuar, certo? No episódio 13, como eu já comentei, tivemos a Andréia querida, ela que fala sobre, ela trouxe a história do propósito, né? Da importância de você ter um propósito bem definido, bem colocado, e que com isso você vai enfrentar situações bem delicadas. Ela traz a história dela, de como foi, do motivo que ela saiu do Brasil, junto com a família, junto com as filhas, e estar aqui, tudo que ela passou, que ela precisou enfrentar, até para ficar, né, num status legal aqui, para ela, né, conseguir prosperar com as filhas, enfim, tudo isso ela traz a história dela, e ela conta de como ela se reinventou profissionalmente também. Então ela traz aí todo o trabalho que ela faz com os imigrantes. Então não vou dar spoiler, você pode ir lá no episódio e dar uma lida no que ela faz, ouvir o que ela fala, que é muito, muito bacana, muito legal. Depois a gente tem o episódio 14, né, com uma chamada bem inusitada, bem curiosa, que foi com a querida Caroline Ashley, que a pergunta é, né, no tema: fui deportado do meu próprio país, né? Que é isso? Então, assim, que história que é essa, né? Então, não vou contar também aqui, chamo vocês a assistirem a Carol, que traz aí a sua história de muita superação, né? Então, assim, todo mundo vem trazendo, né, a forma como lidou, dando as dicas, trazendo mensagens inspiradoras, porque, novamente, né, reiterando aqui, o objetivo desse podcast é esse, né, trazer para vocês conhecimento, mas também essas histórias reais, né, de pessoas reais, que são, assim como nós, seres humanos, têm as suas dificuldades, tem, às vezes, aquele momento em que a gente, né, baixa a cabeça, não está muito legal, mas consegue superar. Todos nós temos essa capacidade, não esqueça disso, tá bom? Então, a Carol, ela vem trazendo a história dela de como que ela foi deportada do próprio país. Ela que é americana, vou só contar isso, mas os pais precisaram voltar para o Brasil na época, ela voltou também.
mas depois ela retorna aqui para a pátria dela, que é nos Estados Unidos. Ela é metade brasileira, metade americana, e ela conta toda a sua superação, tá bom? E finalizando aí, né, agora nesse mês de dezembro, a gente teve primeiro a Carol, né, falando sobre essa situação que ela foi deportada para o país. Depois tivemos a Simone Muraro, que trouxe a experiência dela de como imigrar, como foi para ela imigrar para 2 países diferentes. Então, primeiro ela vem para cá, depois vai para a Itália, depois volta para cá. Então, assim, ela vai contando toda a história dela, os desafios, de como ela se reinventou profissionalmente também. Então, pessoal, a gente está sempre trazendo isso, né? De como muitas vezes você precisa enfrentar uma transição de carreira, você precisa enfrentar um luto da profissão, especialmente você, mulher que está me ouvindo, né? Aqui na rádio, assistindo pelo YouTube. Deixa o seu comentário aí de como foi para você, como está sendo para você, né, esse momento, se é desafiador, se está tranquilo, se não está, né? Ou o que você deixa de dica para quem está nessa situação, nesse momento. Isso é muito importante, como eu falei, a comunidade, um vai ajudando o outro com as suas experiências. Então, a Simone também traz, né, toda a trajetória dela, e de que hoje, como hoje, ela também ajuda imigrantes, né, especialmente nessa parte de business que fala sobre como montar um business e tudo mais. Também não vou dar spoiler, não. Corre lá para você assistir o episódio 15, tá bom? No episódio 16, a gente teve aqui a Mônica Gasparetto, uma querida também, especialista em educação americana. Então, ela dá todas as dicas aí de como você pode programar a vida do seu filho que está na high school, né, para um college, de como seguir pelo melhor caminho. Ela traz também a história de vida dela. Convido vocês a assistirem o episódio 16 com a querida Mônica Gasparetto, que ela está falando aí dos desafios da educação aqui dos Estados Unidos. E por fim, que foi na semana passada, nosso episódio especial também de Natal, no dia 24 de dezembro, tivemos aqui a Mari Carvalho, nossa querida, falando sobre como lidar com a saudade, né? O tema do episódio 17, e essa tal de saudade, como que faz com isso, né? Então a Mari traz também sua experiência, né? Todo o seu propósito, todo o seu planejamento, né, de como é a vida aqui na América, de como ela faz também com a saudade da família, do país, né, enfim, de tudo isso. Então, essa foi a segunda parte aí do nosso podcast de hoje, esse especial de fim de ano. E eu trago para vocês, né, uma frase aí para a gente refletir também, que cada história que a gente ouve é um lembrete, né, de que, mesmo em diferentes contextos, compartilhamos a coragem de começar de novo. Coragem é uma palavra muito bonita que eu trago no meu coração e que diz o seguinte, que é uma junção de 2 palavras em latim, se eu não me engano, que é core e agir, né? Agir com o coração. Então, isso é o que a gente precisa trazer, né, sempre no nosso coração. Que se a gente age com isso, né, dessa forma, olhando para o que a gente sente, valorizando, dando nome, a gente vai ter mais força, sim, para continuar no nosso propósito, tá? Para quem está no Brasil, relembrando, né, um outro tema importante, que é do planejamento imigratório. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando aqui no podcast, compartilha com outras pessoas também, se inscreve no canal aqui da Rádio Reli, no meu também, Patrícia Rigoni, tracinho 8. Compartilhe com quem você conhece, ou se você também está pensando em migrar, dica valiosa para a gente fechar esse momento aqui, sobre planejamento imigratório. Se planeje o mínimo possível para essa grande mudança. Como eu falei no início, é uma mudança radical, sim. É muita coisa diferente. Dependendo de para onde você vai, tem a língua, tem a cultura que é muito diferente, né? Então,
pesquise um pouco sobre isso. Hoje temos os recursos tecnológicos, né, que nos ajuda tanto, muita informação aí disponível. Busque as informações corretas também, oficiais. É claro que conversar com quem já está nesse lugar é importante, mas às vezes, mesmo quem está aqui, a gente teve até uma citação de uma convidada aqui que contou que uma pessoa confiável, que estava aqui já há muitos anos, mas que mesmo assim não teve a informação 100% correta, porque nem ela sabia. Então, às vezes, é buscar um profissional, é buscar um site confiável, né, do governo, enfim, lugares que vão realmente acrescentar e te dar a informação correta do que você precisa. Então, o planejamento imigratório passa por aí, passa também por você se preparar emocionalmente. É claro que, por mais que se sinta preparada, quando chega o impacto é inevitável, mas você já imaginava, pelo menos, né? Existe o sonho, sim, mas que os sonhos sejam palpáveis, que os sonhos sejam dentro da realidade, que a gente vai ter menos surpresas muitas vezes, viu? Mas é isso, pessoal, nosso episódio de fim de ano, hoje 31 de dezembro de 2024, né? Eu acho que a gente tem que concluir dizendo o seguinte, que o ano de 2024 foi repleto de aprendizados e conexões. Cada episódio trouxe aqui uma nova perspectiva sobre os desafios e as belezas da vida de ser imigrante. Se há algo que aprendemos juntos é que não estamos sozinhos nessa jornada e que compartilhar nossas histórias e buscar suporte nos torna mais fortes. Encerramos esse ano com gratidão e um desejo de que 2025 seja repleto de realizações e crescimento para todos nós. Com uma mensagem inspiradora desse episódio, vou falar o seguinte para vocês: como imigrantes, carregamos o poder de transformar desafios em oportunidades e de criar vidas plenas em qualquer lugar do mundo. O ano novo é um convite para abraçar o recomeço com esperança e coragem. Lembre-se, você é uma pessoa incrível por estar trilhando esse caminho. Que 2025 seja o ano em que você floresça ainda mais, com propósito e determinação, com muita resiliência, com muita coragem. É isso que eu desejo a cada um de vocês para 2025. Como dica prática, né, temos aí você reservar um momento do seu dia, né, nesse primeiro dia do ano, amanhã, dia 1º, para refletir sobre essa jornada, escrever 3 coisas, tá? Primeiro, uma qualidade sua que foi fortalecida em 2024. Segundo, uma meta para 2025 que se alinhe com seus sonhos e com as suas ações. E terceiro, uma forma de cuidar melhor de você, seja emocionalmente, fisicamente ou espiritualmente. Esse é o meu desejo, são as 3 dicas aí para você guardar nessas anotações, revisitar ao longo do ano, com esse lembrete do seu poder de construir a vida que você deseja, certo? Então, se precisar de ajuda, conte comigo, sua consultora intercultural. Meu nome é Patrícia Rigoni, você está no podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. E é isso, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Ano que vem tem mais, a partir de amanhã já é 2025 e a gente vai se encontrar novamente com mais histórias inspiradoras e grandes aprendizados. Feliz ano novo e até o próximo episódio. Não esqueça, toda terça-feira, às 10 da manhã, meio-dia, no horário do Brasil, o seu podcast Vida de Imigrante aqui na Rádio Reli. Não deixe de seguir o nosso podcast, compartilhar, se inscrever. E é isso. Feliz ano novo, pessoal. Um abraço a todos.